As inconsistências das testemunhas de Jeová sobre 1919. As testemunhas de Jeová ensinam, a partir de 2013, que Jeová e Jesus vieram invisivelmente na gráfica da Torre de Vigia em outubro de 1914 e ficaram lá inspecionando-a por 1.260 dias, ou 3 anos e meio, baseado na profecia de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, 9 e 11, que diz que duas testemunhas profetizariam vestidas de saco por 1.260 dias, que equivalem a 3,5 anos, contados a partir de dezembro de 1914 e indo até junho de 1918. Veja o livro Revelação, seu grandioso clímax está próximo, 1989, edição 2006, página 164, parágrafo 12. A inconsistência é a seguinte: as testemunhas de Jeová ensinam que a presença de Jesus começou invisivelmente em outubro de 1914, e já a profecia dos 1.260 dias, as testemunhas de Jeová dizem que ela começou em dezembro de 1914, portanto uma inconsistência de 2 meses. Faça as contas, de outubro de 1914 até outubro de 1917 são 3 anos. De outubro de 1917 mais 6 meses, obtemos abril de 1918. O que aconteceu de especial em abril de 1918 na gráfica das testemunhas de Jeová lá em Brooklyn, Nova York, Estados Unidos da América? Nada de especial. Mas para dar certo a profecia das testemunhas de Jeová, elas esticaram 2 meses a profecia, sem base bíblica nenhuma, para que ela se cumprisse em junho de 1918, quando os líderes das testemunhas de Jeová foram presos e ficaram presos por 9 meses. Faça as contas, junho de 1918 mais 9 meses, obtemos março de 1919, quando em 25 de março de 1919 os líderes das testemunhas de Jeová foram soltos da prisão. A inconsistência é a seguinte: faça as contas. Se a profecia de Apocalipse 11, 3, 9 e 11 diz 1.260 dias, ora, 1.260 dias são 42 meses, e já a profecia das testemunhas de Jeová, profetizadas em vestidos de saco, são 9 meses. São apenas 9 meses. Percebeu a grande diferença? São 33 meses de diferença. Não bate, não dá certo de jeito nenhum. Então vemos aí uma inconsistência, onde as testemunhas de Jeová alegam que a profecia de Malaquias, capítulo 3, teve início com a presença invisível de Jeová e Jesus no templo, em outubro de 1914, e sem explicação lógica e racional nenhuma, dizem que Jeová e Jesus começaram os 42 meses de Apocalipse 11, 3, 9 e 11 em dezembro de 1914. De onde tiraram esse dezembro de 1914? O corpo governante não explica. E esses 2 meses de diferença, pessoal? Pois se Jeová e Jesus vieram em outubro de 1914, e isso todas as testemunhas de Jeová aprendem, por que ensinam que começou em dezembro de 1914? 2 meses de diferença. As testemunhas de Jeová são obrigadas a engolir a seco essa contradição, junto com um pouco de farinha para ajudar mais ainda. Farinha indigesta, que entra na garganta arranhando e fazendo tossir qualquer ser normal pensante. Se a regra é outubro de 1914, tem que se seguir esta regra. Por que então baseiam em dezembro de 1914? O corpo governante não explica, mas continua enfiando na goela das testemunhas de Jeová tal inconsistência. Bem, vamos supor que as testemunhas de Jeová estejam certas mesmo com esta inconsistência evidente que acabamos de ver e comprovar. Essa sentinela de julho de 2013 diz que Jesus designou o escravo como fiel e discreto ou prudente em 1919, mas até 2012 o corpo governante ensinava que o escravo fiel e discreto havia sido designado por Jesus em 33 da era cristã, e como prova que ele era fiel e discreto, derramou o Espírito Santo sobre ele em Pentecostes, e que esse escravo fiel continuou até aparecer o pastor Charles Taze Russell em
1870. Como podem ver, tinha um certo nexo causal, mas a partir da Centenária julho de 2013, cancelaram o pastor Charles Taze Russell de ser membro do Escravo Fiel e Discreto e jogaram toda a glória do Escravo Fiel e Discreto para o juiz Rutherford, o ditador mandão, que escrevia todo o alimento espiritual para as testemunhas de Jeová a partir de 1919. Faz sentido isso, pessoal? Em 33 da era cristã, ainda fazia sentido Jesus ter designado um escravo fiel, pois Jesus conhecia seus discípulos. Mas em 1919, Jesus conhecia o juiz Rutherford, que tomou posse da Torre de Vigia em 1916, a socos e pontapés, considerando-se como melhor do que o pastor Russell. O pastor Russell fundou a Torre de Vigia em 1870, mas o juiz Rutherford começou a partir de 1916 a ser o mandão. E qual a purificação houve no juiz Rutherford em 1919, se ele passou a escrever que o fim do mundo viria em 1925, com a ressurreição dos príncipes da Bíblia, em seguida a destruição da cristandade e o Armagedon para 1925, gente? Que purificação foi essa que Jesus fez em tal escravo para designar-lhe como fiel e discreto? Que fidelidade e discrição eram essa? Profetizar falsamente que o fim do mundo viria em 1925? E o pior é que o juiz Rutherford sabia de antemão que era uma falsa profecia, pois em 1924 ele convocou seus assistentes sobre esse problema e eles disseram-lhe: tire o foco de 1925 e coloque-o em publicar muitos livros e mande o pessoal distribuir esses livros dia e noite nas casas e nas ruas, e assim eles esquecerão o fiasco de 1925. E mude o nome de Estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Assim esquecerão o fiasco dos estudantes da Bíblia e passarão a ver uma nova roupagem, um novo nome, Testemunhas de Jeová. Nome este que já era usado por um pastor chamado Harry A. Ironside, de 1876 a 1951, associado ao movimento Plymouth Brethren. Pelo menos desde 1909, ele usava o termo Testemunhas de Jeová para identificar os membros do seu rebanho nos seus sermões, de acordo com Isaías 43:10. Portanto, o nome Testemunhas de Jeová já era usado por este pastor trinitário e é aplicado às suas ovelhas em seus sermões desde 1909. Ele chamava suas ovelhas como Testemunhas de Jeová. Então, o juiz Rutherford não foi tão original assim em criar esse nome Testemunhas de Jeová somente a partir de 1931. A inconsistência. Em 21 de junho de 1918, os líderes das Testemunhas de Jeová foram condenados e sentenciados a penas de prisão de 20 anos por terem desacatado a ordem judicial de eliminarem certas páginas do livro Mistério Consumado, que promovia um tipo de sedição contra o governo. Para forçarem um paralelo bíblico para esta data, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, que explica que Jesus foi entronizado em outubro de 1914, e todas as Testemunhas de Jeová sabem disso, mas o corpo governante pula, faz um malabarismo de 2 meses à frente sem dar nenhuma explicação do porquê. Pula para dezembro de 1914, como tendo início a profecia de Apocalipse 11, 3, 9 e 11, sobre os 42 meses ou 3 anos e meio. Começando em dezembro de 1914 e somando 42 meses a partir de dezembro de 1914, obtém-se junho de 1918, que foi a data que os líderes da Testemunha de Jeová foram sentenciados a 20 anos de prisão. Mas acontece que a profecia dos 42 meses deve seguir a regra de outubro de 1914, não é verdade? Mas o corpo governante das Testemunhas de Jeová descarta esta regra. Ele chuta 2 meses para frente. É honesto agir assim? Veja o que diz o livro Revelação, seu grandioso clímax está próximo, página 164, parágrafo 12. No começo do dia do Senhor, que foi outubro de 1914, e todas as testemunhas de Jeová aprenderam isso, houve um período marcado de 3 anos e meio em que as experiências duras do povo de Deus tinham um paralelo com os eventos
eventos profetizados aqui, começando em dezembro de 1914 e continuando até junho de 1918, tá? Isso está no livro Revelação, seu grandioso clímax está próximo, de 1989, edição 2006, página 164, parágrafo 12. E os 2 meses de diferença que não querem calar, qual a explicação? Corpo governante prefere fazer um silêncio papal. O Papa silenciou sobre suas doutrinas esdrúxulas, os católicos acatam. As testemunhas de Jeová, idem. Corpo governante silenciou e não deu explicações plausíveis para suas doutrinas. E as testemunhas de Jeová acatam, engolem tal alimento a seco, com farinha, para ir arrancando a goela, mas elas têm que engolir e ficar quietinhas, pois ai delas se questionar o corpo governante. São desassociadas como inimigos de Jeová, como se estivessem negando o ensino de Jesus Cristo, conforme diz 2 João, do 9 ao 11. E ainda pegam esses 42 meses e fazem um malabarismo para que ele seja apenas 9 meses de prisão, de 21 de junho de 1918 até março de 1919, quando os líderes das Testemunhas de Jeová foram soltos da prisão, e foi nesta data que tais líderes foram designados por Jesus para serem um escravo fiel e prudente. Mas e se a data de 1914 também estiver errada? Ora, a data de 1919 também estará errada, pois 1919 se baseia em 1914. Então notem a inconsistência. Os 42 meses não são contados a partir de outubro de 1914 como deveria. Se o fossem, a data da prisão deveria ser em abril de 1918. Só que só foram condenados à prisão em junho de 1918. Portanto, dá uma diferença de 2 meses antes. Para dar certo a contagem, o corpo governante fez um malabarismo e pula 2 meses e começa a contar a partir de dezembro de 1914 para poder dar certo em junho de 1918, quando os líderes das Testemunhas de Jeová foram sentenciados à prisão. Entenderam? Viram a inconsistência? É honesto agir assim com o público que espera honestidade das explicações? Veja Clímax de Revelação, página 164, parágrafo 12. E se não bastasse, pegam essa profecia de Apocalipse 11, 3, 9, 11, de 42 meses ou 3 anos e meio e aplicam simultaneamente a 9 meses. Como que pode uma mesma profecia significar 3 anos e meio literais e 9 meses simultaneamente, gente? Desde quando 42 é igual a 9? Qual professor de matemática explicou isso para as Testemunhas de Jeová, gente? Que 42 é igual a 9? Sim, veja o Clímax de Revelação, página 68, parágrafo 21. No asterisco que remete ao pé da página diz, abre aspas, parece, fecha aspas, pontinhos, parece que os 3 anos e meio literais também significam um curto período em comparação com os reais 3 anos e meio de atividade que precedem a eles. Isso é o que diz o pé da página do Clímax de Revelação, página 168, parágrafo 21. Ou seja, o corpo governante aplica os 9 meses que ficaram presos como se fossem 42 meses presos, ou 3 anos e meio, como se os 42 meses na Bíblia pudessem ter 2 significados, 42 meses e 9 meses simultaneamente. Tem cabimento um absurdo interpretativo desse, pessoal? Mas suponhamos que seja uma data certa. Suponhamos que em 1919 Jeová e Jesus descartaram o pastor Charles Taze Russell, jogando-o no limbo, passando a sua designação de escravo fiel e discreto, pois todos os estudantes da Bíblia e todas as Testemunhas de Jeová até 2012 aceitavam o pastor Russell como fazendo parte do escravo fiel e discreto. Correto, Testemunhas de Jeová? Se eu estiver mentindo, me corrijam. Então, em 1919,
Jeová e Jesus viram que o juiz Rutherford e seus companheiros estavam purificados e foram promovidos a escravo fiel e prudente. Só que o juiz Rutherford continuava ensinando que o fim do mundo viria em 1925, que os príncipes da Bíblia seriam ressuscitados e a cristandade seria destruída e viria o Armagedon. Mas Jeová e Jesus não sabiam que esse ensino era um ensino falso. Então como que Jeová e Jesus iria permitir uma inconsistência dessa? Como que tal suposto escravo fiel poderia ser o canal de Jeová dando tal tipo de alimento estragado? Jeová seria a fonte desse canal dando alimento falso, ensino falso? Como que Jeová poderia ter vindo em 1919 e visto o amor que eles tinham por seu nome, se o nome de Jeová só passou a receber destaque em 1931? Como que o juiz Rutherford podia fazer parte do escravo fiel se ele ensinava que o Espírito Santo havia abandonado a organização, que o Espírito Santo não era mais advogado e nem ajudador das congregações, mas sim que somente ele, o juiz Rutherford, tinha o poder para mandar nas congregações, porque ele recebia orientação de anjos à noite sobre o que ele deveria escrever no dia seguinte. Em 1919 foi publicado pelo juiz Rutherford, Woodworth e Fisher, uma obra póstuma do pastor Russell, intitulada O Mistério Consumado, onde explicava que o pastor Russell era o escravo fiel de Mateus 24:45, página 4. E o secretário com o tinteiro de Ezequiel 9 era o pastor Russell, página 418 e 420. O restante será levado para o céu em 1918, página 64. Os 7 mensageiros de revelação São Paulo, João, Ário, Valdo, Wycliffe, Lutero e Russell, página 64. As 7 trombetas de revelação 8.2 são os luteranos, os anglicanos, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, a aliança evangélica e os estudantes da Bíblia, página 64. Jesus começou oficialmente a reinar em 1878, página 66. Lista de textos bíblicos que provam a segunda volta de Cristo ocorreu em 1874, página 68 a 71. Jó capítulo 40, versículo 15 a 25, mostra que o bemote é a máquina a vapor, página 83. Jó 42, do 1 ao 19, o Leviatã é a locomotiva a vapor, página 84. Naum capítulo 2, versículo 3, os homens valentes são o condutor da locomotiva e o bombeiro, página 93. O cavaleiro no cavalo branco de revelação, capítulo 6, versículo 2, é o bispo de Roma, que é o representante pessoal de Satanás, página 106. Pasmem, pessoal, isso foi escrito a partir de 1919, segundo o entendimento a partir de 2013, que Jeová e Jesus designaram o escravo fiel secreto a partir de 1919, tá? Continuando. O grande terremoto de revelação, capítulo 6, versículo 12, é literalmente o terremoto de Lisboa, de 1755, e simbolicamente a Revolução Americana, página 119. A Palestina será restabelecida em 1925, página 125. Os demônios irão invadir as mentes dos membros da cristandade e irão conduzi-los à destruição em 1918, página 128. A Terra foi criada há 48 mil anos atrás, página 138. Russell continuou a supervisionar a obra da colheita após a sua morte, página 144 a 256. Notem, isso é um ensinamento espírita, pessoal. Que Russell, depois da sua morte, continuou a supervisionar a obra da colheita após a sua morte. É um ensinamento espírita. Será que Jesus iria aprovar um escravo fiel e discreto que iria publicar um livro desse, gente? E ficou publicando anos e anos, até 1929 foi publicado esse livro aí. O tempo do fim começou em 1799, página 171. A grande tribulação começou em 1914, página 178. Miguel Arcanjo é o Papa de Roma, página 188. Olha só, pessoal. Miguel Arcanjo é o Papa de Roma. E Jeová e Jesus Cristo vendo esse livro lá como homenagem póstuma, que seria publicado em homenagem a Russo, que ele tinha morrido, mas ele tinha deixado escrito isso aí. E Jeová e Jesus sabia disso aqui. Revelação capítulo 14, versículo 20, contém profeticamente a distância exata entre Scranton, Pensilvânia, onde o livro foi escrito, e Bethel de Brooklyn, a saber 137,9 milhas, página 230. O
Mistério Consumado, de 1917, traz um símbolo pagão egípcio do disco solar alado impresso na sua capa, que é usado pela maçonaria. As repúblicas irão desaparecer em 1920 e as nações serão subvertidas pela anarquia. Página 258. A voz de Deus de Revelação 18:4 é a voz da Watchtower. Página 276. O Deus sentado no trono em Revelação 19:4 é Jesus. Página 290. Pasmem, Revelação 19:4 mostra lá que é Jeová que está sentado no trono. Todo esse Jeová sabe disso. Mas esse livro aqui, após o escravo fiel discreto ter sido designado, olha o que ele dizia. O Deus sentado no trono em Revelação 19:4 é Jesus, gente. Pasmem, página 290. Deus é quem assume total responsabilidade pelos volumes e tudo nas escrituras. Página 295. Um livro cheio de inconsistências. Dizem que é Deus, que é Jeová, que assume total responsabilidade por esses livros. Tem cabimento? De acordo com Revelação 21:17, o número total de ovelhas no final dos 1000 anos será de 20.736 bilhões. Página 323. Já imaginou? O dia da vingança de Deus começou em 1914 e terminará em 1918. Página 404. De acordo com Ezequiel 17:22 e 20:42, o sionismo e o judaísmo irão prosperar e dominar na terra na fase terrestre do reino, uma vez que os seus líderes serão Abraão, Isaque e Jacó, entre outros, por ocasião de sua ressurreição. Página 250, página 450 e página 462. A primeira ressurreição ocorreu em 1878, página 539. Ezequiel 40, versículo 1, mostra que o reino será estabelecido na terra 13 anos após 1918, página 569. Estas são apenas algumas pérolas de sabedoria e conhecimento exato contidas no livro O Mistério Consumado, mas o livro ainda contém mais gemas semelhantes a essas. Ainda em publicações recentes, a organização fala desse livro num tom bastante elogioso. O livro Revelação, Seu Grandioso Crime que Está Próximo, página 208, mencionou que esse livro fazia parte do cumprimento das pragas de Revelação, capítulo 11. Tem cabimento? O livro Revelação, Seu Grandioso Crime que Está Próximo, página 208, falou que o mistério consumado, esse livro que vocês estão acabando de ver aí, as pérolas dele, fazia parte do cumprimento das pragas de Revelação, capítulo 11, contra a cristandade, pessoal. Olhando para a quantidade de disparates, falsas predições e ensinos que, entretanto, foram abandonados, pode honestamente dizer-se que este livro foi alimento espiritual no tempo apropriado? E quem o imprimiu e distribuiu por anos após 1919 era realmente um escravo fiel e prudente a atuar sob a supervisão direta de Jeová e de Jesus Cristo? Em 1925, milhões que viviam em 1908 jamais morreriam. A partir de 1918, a organização começou a anunciar que milhões que agora vivem jamais morrerão, na perspectiva que o reino de Deus seria estabelecido na terra no ano de 1925, que Jerusalém seria a capital do reino de Deus e que em seguida se daria a ressurreição dos notáveis servos justos de Deus do passado. O ano de 1925 é uma data claramente e definitivamente marcada nas escrituras, ainda mais claramente do que em 1914. Sentinela 24, 15 de julho, página 211. Sentinela 15 de julho de 1924, página 211. Que tal, pessoal? Acham mesmo que Jeová e Jesus ia designar o juiz Rutherford e seus colaboradores a continuarem a imprimir este livro cheio de disparates por muitos e muitos anos, como alimento no tempo apropriado? Ou a Torre de Vigia, ou jw.org, é realmente mais uma organização governada por meros homens e nada mais que isso?